Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu estou gravando à noite, por isso que a imagem tá bem diferente. E eu não viria aqui hoje, gente, só que o Senhor é um Deus maravilhoso e Ele fala conosco e quando Ele quer falar, Ele abre a boca e... Gente, o que o Senhor falou comigo essa semana? Tem uma história na Bíblia que fala sobre um profeta que o Senhor usou e o Senhor falou, vai lá falar com o rei e avisa que eu vou fazer isso e isso e isso, mas quando você voltar, não volte pelo mesmo caminho, não coma nada daquele lugar. E o profeta foi, fez assim, chegou lá, fez maravilhas. O rei a princípio queria prendê-lo, mas como o Senhor trabalhou, o Senhor agiu. E o rei pôde perceber o agir de Deus, ainda pediu para o profeta orar por ele. Não estou focando muito no que aconteceu com este homem, mas sim no profeta. O Senhor havia dado uma ordem ao profeta, vai lá, faz isso, não volta pelo mesmo lugar, não come nada de lá. Só que quando o profeta estava voltando, ele se encontrou com um outro homem. Não, na verdade este outro homem estava na outra cidade, ouviu falar desse profeta, foi correr atrás e arranjou um jeito de se encontrar com o profeta, chamou o profeta para ir à casa dele, falando que também era profeta, que também era homem de Deus. E este profeta falou para ele, olha, o Senhor me ordenou que não era para eu voltar pelo mesmo lugar, que não era para comer nada nessa terra. E o homem virou para ele e falou assim, eu também sou profeta e o Senhor me disse que é sim para você vir aqui, comer e voltar pelo mesmo lugar. E aí o que aconteceu? O profeta deu ouvidos à voz de um homem e foi até a casa deste homem, comeu, voltou pelo mesmo lugar. Só que quando ele estava voltando, um leão se encontrou com esse profeta, o matou e deixou lá. Nem chegou a comer o corpo. Tudo por desobedecer a Deus e ouvir outra pessoa, que se dizia ser de Deus. Gente, só de contar essa história já fica nítido o que a palavra quer nos contar. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que Deus fala com a gente e aquilo que as pessoas falam em nome de Deus. Porque o Senhor é um Deus de intimidade. O Senhor é um Deus próximo. Ele quer falar conosco no nosso interior. O Senhor nos revela caminhos, nos dá direção. E não que Ele não use outras pessoas. Mas quando Ele fala conosco diretamente, a gente precisa ouvir aquilo que Ele falou, ainda que outras pessoas se levantem dizendo, olha, Ele não falou comigo. Porque se o Senhor fala com você, pode contar que se ele tiver que mudar algo, ele vai falar diretamente com você também. E na Bíblia diz que este homem que mentiu também era profeta realmente, só que ele havia mentido. Então uma coisa que a gente tem que entender é que os dons de Deus excedem até mesmo o nosso caráter. Este homem queria ter comunhão com esse tal profeta, saber quem ele realmente era. Mas se ele servia a um Deus que é muito superior ao profeta, para que ele fazer isso? Então a gente tem que tomar cuidado porque tem pessoas que entram na nossa vida dizendo ser de Deus, falam bonitos, mas se a gente não vigiar, a gente vai ouvir as pessoas e vai deixar de ouvir aquilo que Deus tem falado pra gente. Porque geralmente as pessoas olham muito pro natural e a gente também é assim, a gente é ser humano. Só que a gente tem que tomar cuidado porque o que Deus fala pra gente, o Senhor é do alto. O Senhor traz coisas que a gente não sabe, coisas ocultas, até mesmo ao nosso entendimento. Só que quando Ele fala, acontece. Quando Ele fala, Ele dá o respaldo. Então obedeça a Deus diante daquilo que Deus colocou para você. E como eu disse, eu não estou dizendo aqui, caso o Senhor tenha usado alguém para falar com você, talvez você ainda não escute muito bem a voz de Deus, mas geralmente o Senhor confirma aquilo que Ele fala com a gente. Eu acredito em profetas, mas não acredito que seja a prioridade de Deus ficar usando gente para colocar a mão na nossa cabeça. E aí é gente que tem que estar atento, porque geralmente a gente se deixa levar pelo nosso coração. E mais uma vez o nosso coração é tremendamente enganoso. Então escute sim aquilo que o Senhor fala com você, os sonhos que o Senhor tem para você. E se levantarem pessoas, eu não estou dizendo pessoas apenas para te derrubar, mas pessoas tentando te ajudar de alguma forma, mas indo contrário àquilo que Deus te falou, não ouça. Deus é o Deus de sobrenatural, e ainda que o caminho dele pareça mais difícil, ele é um Deus que faz o impossível. Não existe dificuldades para o nosso Senhor. Então escute sim o que o Senhor tem te falado, escute o que o profeta fala, mas analise, sabe? Não só o profeta, as pessoas em geral. Analise e ouça primeiramente o que o Senhor te diz, e se alguém te dizer algo muito contrário, dizendo que é de Deus, coloca isso diante de Deus antes de tomar qualquer decisão.
E é isso aí, minha gente. Nós temos um Deus real que fala com a gente através de sonhos, através de profecias, mas ele usa principalmente o íntimo. Então seja íntimo de Deus, busque-o no seu íntimo e ele se revelará diretamente a você. Fique com Deus.